Finalmente, a Wanda virou a Feiticeira Scarlet. É isso aí. E não só isso não. A gente viu um pouco da história de origem da Agatha e também fizemos uma viagem hiperterapêutica com esse 8º e penúltimo episódio de WandaVision. Mas, será que a Agatha é vilã mesmo? E aí, Mephisto, o que aconteceu com ele? Será que o Pietro falso, é o Mephisto? Muitas perguntas e a gente vai tentar responder algumas delas agora aqui na análise do episódio. Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, muito obrigada por estarem aqui comigo. E ó, a análise de episódio você já conhece a regra, ela é clara. Deixou um comentário no vídeo de análise da semana anterior? É claro que no final desse vídeo, a sua análise, o seu comentário, na verdade, vai aparecer aqui. Então capricha no seu comentário, porque se você ainda não deixou um comentário aqui no meu vídeo, no meu canal, nas análises de WandaVision, agora é a hora, porque semana que vem eu mostro o seu comentário no final do vídeo. Beleza? Então, é claro, aguarda também que no final a gente vai ter leitura de comentários. Então, agora vamos falar de WandaVision, ok? Tá na hora da gente falar desse 8º episódio que foi insano e catártico. Eu amei demais porque eu adoro quando a Marvel começa a ir um pouco mais além do básico. Ela sai da superficialidade e vai pro nível mais profundo. E foi exatamente isso que a gente viu nesse episódio de WandaVision, porque aqui a Agatha, agora confrontando a Wanda dentro do seu covil, que é cheio de runas, que impede o movimento super poderoso da Wanda, ali dentro elas bateram um papo bem real, em que a Agatha levou ela numa viagem no tempo, quase numa espécie de psicologia reversa, não sei se dá pra dizer dessa forma. Foi um trabalho de regressão em que a Wanda foi passando por momentos chaves da sua vida. Descobrimos que ela sempre teve poderes, ela nasceu com os poderes, mas que eles foram aflorados e desenvolvidos a partir do momento que ela teve contato com a joia da mente lá no QG da Hydra, que é também um período muito importante da história da Wanda, que é quando ela e o irmão dela se voluntariaram para trabalhar pro lado negro da força da Marvel. Pois bem, além disso, a gente descobre que ela sempre foi apaixonada por sitcoms e que fazia parte da sua tradição familiar ter esse momento de TV night, sabe? O momento em que à noite ela, os seus pais e o seu irmão sentavam para assistir sitcoms famosas nos Estados Unidos e que também era uma forma deles aprenderem o inglês. Então ela criou esse conceito na mente dela de que dentro de um contexto de sitcom, por mais que a situação fuja do controle e que problemas apareçam ao longo do episódio, no final das contas, tudo se resolve e todos terminam muito bem com a família, claro, sempre intacta. Então, ela acabou crescendo com essa ideologia, esse idealismo do que é uma família perfeita, do que é um seio familiar perfeito. E, obviamente, que quando ela perdeu os seus pais, ela naturalmente acabou se apegando a essa verdade. E é isso que fez com que o trauma dela se desenvolvesse de maneira tão caótica, fazendo com que a gente chegasse ao ponto máximo que foi a criação do Rex. Pois bem, é interessante a gente ver tudo isso acontecendo porque aqui, até certo ponto, a gente acha que a Agatha é de fato uma vilã, mas a gente sabe que nos quadrinhos ela é a mentora da Feiticeira Scarlet. Mas se ela é a mentora da Feiticeira Scarlet, como que ela pode ser uma vilã? O que eu gostei desse 8º episódio de WandaVision é que ele faz realmente dessa passagem no tempo, dessa viagem super catártica, uma forma de apresentar a Agatha não como uma vilã raiz clássica, aquelas vilãs que sabe, não tem terceira dimensão, são vilãs preto no branco. Não, a gente vê ela aqui, na verdade, como uma personagem que ajuda a Wanda a entrar em contato com o seu subconsciente, a retomar algumas memórias que haviam sido esquecidas em virtude do grande trauma que ela teve devido a inúmeras perdas que ela sofreu na sua vida, dos seus pais, quando a sua casa foi bombardeada enquanto eles assistiam Dick Van Dyke, e é claro, depois a morte do seu irmão, que a gente já viu lá em Vingadores, a Era de Ultron, e eventualmente a morte do seu mozão também em Vingadores Guerra Infinita.
Então a gente vê a Agatha aqui como aquela personagem que consegue estimular a Wanda a não apenas entrar em contato com as suas próprias emoções e com o seu passado, mas realmente transformar essa experiência em algo catártico e até mesmo libertador. Porque depois que ela passa por tudo isso, o que acontece com a Wanda no final do episódio? Ela recebe o título de Feiticeira Escarlate e aí ela começa a ter a noção da dimensão dos poderes dela. A gente vê que nesse episódio a Wanda finalmente atingiu o ponto máximo dos seus poderes. Por isso que eu acho que a Agatha não seja uma vilã de forma propriamente dita. Eu acho que ela vai se apresentar aqui mais como uma anti-heroína, como uma mulher que age de formas avessas, não vai dentro da normatividade que a gente está acostumado a ver no tratamento de um mentor e, é claro, um mentorado, mas que ela vai ter um papel fundamental na construção da Wanda como a heroína Feiticeira Escarlate. Então, eu amei esse episódio porque foi um episódio profundamente simbólico, profundamente delicado também, e ali a gente começa a ter contato com a Wanda de uma maneira muito maior, a ponto da gente não apenas se identificar com ela, mas acima de tudo se identificar com a sua história, com os seus traumas, com a depressão com a qual ela lidou durante muito tempo. Achei incrível, porque nós estávamos acostumados a ver os heróis da Marvel sempre sendo tratados pela ótica extremamente ufanista e heróica, enquanto a gente sabe que os heróis da DC são heróis que possuem mais camadas. E eu amei ver a Marvel trazendo camadas. Camadas e camadas e camadas. E foi isso que a gente viu a cada nova viagem no tempo em que ela entrava em um determinado momento da sua história. A gente viu camadas da Wanda que foram realmente catárticas para a audiência também, porque quem nunca passou por uma situação tão dolorosa que foi difícil de apagar, de seguir em frente ou até mesmo de perdoar. Perdoar o passado é uma das coisas mais difíceis do ser humano, né? Seja o seu passado com alguma pessoa ou seja os seus próprios erros do passado. E o episódio 8 de WandaVision faz exatamente isso, fala sobre a importância de você não apenas aprender a se reconectar com o seu passado, mas a se reconectar com ele de uma maneira saudável, pura e sadia. Porque eu acho que no instante em que ela ficou em contato com tudo aquilo que ela viveu, ela conseguiu dimensionar todo o vazio, o sofrimento, a solidão, a síndrome do pânico, que eu acho que ela tem aspectos de síndrome do pânico também, e principalmente a depressão que ela sofreu. Então foi um episódio lindo, porque no final das contas a gente vê ela indo lá pra Sword, pra espada, tentando recuperar o corpo do Visão. Obviamente ela não consegue, e quando ela vê que o Hayward tá tentando usar a tecnologia do Visão, que é realmente a tecnologia mais poderosa do mundo dentro do universo da Marvel, ela fica desesperada vendo o seu amado com suas partes todas desmembradas ali, sendo usado como realmente uma espécie de cobaia, e é claro que aquilo faz com que ela entre em desespero, mas ela sai de lá sem o corpo. O que acontece é que quando ela fica frente a frente com a escritura de um imóvel, de um terreno que o Visão havia adquirido para que eles pudessem envelhecer juntos ali, ela vai para Westview, que é essa cidadezinha, que é uma cidadezinha super pacata, muito moribunda, a cidade tá quase assim definhando, você vê que é uma cidade bem apagada, e quando ela está ali, o nível de tristeza é tão profundo, e a Elizabeth Olsen mandou bem demais nessa cena. Ela arrasou na atuação dela, e a gente consegue perceber o nível de tristeza na sua alma, e isso, gente, eclode de uma forma tão grande que ela começa a implodir emocionalmente, obviamente, é claro, e isso tudo acaba se transformando em uma eclosão gigantesca dos seus poderes, fazendo com que a Rex seja formada. E a gente também viu no final desse episódio que Hayward finalmente conseguiu, com a sua equipe da espada, resgatar o Visão. Só que esse Visão que foi resgatado não é o nosso Visão fofinho, não. Esse é o Visão branco, que é um Visão que tem características diferenciadas. Ele está aqui, esse Visão branco, sem os sentimentos do Visão
tradicional, que é o Visão que a gente vê lá no Rex, e é o Visão que acabou eventualmente se relacionando com a Wanda ao longo dos filmes dos Vingadores. Então a gente tem um Visão diferente aqui, que vai ser usado como uma arma, mas que tipo de arma e como isso vai se desenvolver, nós ainda não sabemos. A gente ainda também tem uma pergunta para ser respondida, que é o que aconteceu com Pietro, que é o fake Pietro, né? Eu adorei o nome que eles deram ali. O Pietro deu uma boa desaparecida e é claro que a Monica Rambeau também não apareceu nesse episódio. E aí, será que o Pietro é mesmo o vilão Mephisto? Então, a Agatha disse que ela estava por trás dos olhos e do sorriso do Pietro. Mas será que tem alguma outra coisa aí que a gente ainda não tá sabendo? A gente tem o último episódio e quem sabe a gente não consegue responder isso na semana que vem, né? Assim esperamos, né? E é claro, se você também estava esperando, a gente vai ler agora os comentários da galera que deixou um recadinho pra mim no vídeo de análise da semana passada. Essa semana eu quero agradecer muito aos comentários dos meninos aqui que deixaram sua participação legal. O Everton Dantas deixou o seu comentário aqui. Muito obrigado, querido. O El Antonito também deixou o seu recado aqui, como sempre. E também o Bruno Vicente deixou seu comentário aqui também. Muito obrigado, galera, pela participação de vocês. Não deixem de participar no último vídeo de análise de WandaVision na semana que vem também, ok? E se você ainda não deixou seu comentário, essa é a oportunidade de você participar antes da série ser encerrada. E é claro, não deixe de me acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, no @RafaGomes, e no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Um beijo pra todos vocês e até a próxima.